Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis compõem os principais objetivos desse ODS. E para que eles sejam alcançados, será preciso garantir a qualidade ambiental das cidades, combatendo a poluição do ar, melhorando a gestão de resíduos, protegendo as áreas verdes e se adaptando aos fenômenos climáticos como secas e tempestades, e também assegurando habitação e transporte adequados para todas e todos. Segundo a Fundação João Pinheiro, até 2019, o Brasil registrava um déficit habitacional de 5,8 milhões de moradias, classificadas entre domicílios precários, de coabitação e com um aluguel elevado. Já na capital, o déficit habitacional tem crescido. Em 2020, a Prefeitura de São Paulo calculou em 474 mil domicílios. E na região metropolitana de São Paulo, essa falta de habitações bateu recorde e superou pela primeira vez a marca de 1 milhão de moradias, segundo cálculos feitos pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Para que os objetivos do ODS 11 sejam alcançados no Brasil, é preciso um transporte público melhor e mais eficiente. Mas não é isso que temos assistido. Apesar da redução de trabalhadores e da diminuição da frota circulante que vem ocorrendo nos últimos anos no país, 57,3% das empresas operaram com capacidade ociosa em 2019. Soma-se a isso o constante aumento do custo operacional, identificado por 73,7% das transportadoras brasileiras. O transporte público no Brasil estrutura-se principalmente pela utilização de ônibus, além de metrôs e trens, em algumas cidades ou regiões. De acordo com a Constituição Federal, o serviço deve ser administrado e mantido pelos municípios, mas os investimentos devem ser realizados também pelos estados e pelo governo federal. O sistema de transporte público da cidade de São Paulo é constituído por ônibus de responsabilidade do governo municipal e complementado pelo metrô, trens da Companhia Paulista de Trens Urbanos, a CPTM, e ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU, de competência do governo estadual. As áreas verdes nas cidades são consideradas pelo ODS como fundamentais como adaptação e redução dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Além, é claro, para melhorar a qualidade de vida de suas populações. São Paulo conta hoje com 108 parques municipais, 3 viveiros e centenas de praças. São Paulo possui diversos projetos que têm por objetivo enfrentar as carências da cidade apontadas pelo ODS 11. Os projetos do Centro Aberto atuam para transformar e ampliar o uso de espaços públicos subutilizados ou mesmo cercados, através de intervenções de pequena escala, ao modificar estruturas pré-existentes, criando espaços de convivência ao ar livre e áreas que priorizem o pedestre e o bem-estar das pessoas. Ao todo, a cidade tem 14 espaços centro aberto em funcionamento na cidade. E desde setembro de 2015, o Programa Municipal
ruas abertas, incentiva a ocupação dos espaços públicos com vias de diferentes regiões da cidade abertas para ciclistas e pedestres aos domingos e feriados. Nelas são permitidas manifestações artísticas, culturais e esportivas mediante pactuação com a subprefeitura local, claro. Um exemplo de sucesso do programa é a Avenida Paulista, que reúne aos domingos milhares de pessoas para o lazer, convívio e atividades culturais. Em relação ao enfrentamento da carência habitacional, a Prefeitura da capital mantém diversos projetos. O programa Casa da Família foi formatado para viabilizar aporte de recursos e permitir o acesso à casa própria para 24 mil famílias. O programa estimula a construção de moradias em lotes regularizados por meio de ações conjuntas entre a Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Habitação e Governo Federal. O programa Regularização Fundiária propõe que, a partir do reconhecimento da realidade socioterritorial de cada assentamento, seja promovido o direito à posse e à permanência dos moradores de áreas ocupadas informalmente e a ampliação do acesso à terra urbanizada por meio da titulação de seus ocupantes, com prioridade para as famílias de baixa renda. O Programa de Urbanização de Favelas é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação e tem como foco a urbanização e a regularização fundiária de áreas degradadas, ocupadas desordenadamente e sem infraestrutura. Este é o maior programa de regularização urbanística e fundiária do país e abrange ainda loteamentos irregulares e precários. Entre os principais objetivos do ODS 11 estão: garantir o acesso à habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos urbanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. Fortalecer esforços para proteger o patrimônio cultural e natural do mundo, reduzir mortes e vítimas de catástrofes e diminuir as perdas econômicas com o foco em proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade. Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades com atenção à qualidade do ar e gestão de resíduos. Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes. Cidades e comunidades mais harmônicas com áreas verdes, habitações seguras e bons transportes públicos melhoram a convivência e trazem qualidade de vida a todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Para conversar sobre isso, nós temos aqui a presença do Rodrigo Perpétuo, que é secretário executivo do ICLEI América do Sul, Governos Locais pela Sustentabilidade, foi chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas, foi também professor de Política Internacional Contemporânea nas faculdades do IBMEC, é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em administração pela Fundação Dom Cabral, além de mestre em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais. Resumir o currículo do Rodrigo é um trabalho, porque ele faz muita coisa. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. O ODS número 11 é um dos ODS mais importantes, porque costuma-se dizer que as pessoas vivem nas cidades, né? Apesar da gente trabalhar muito com questões relacionadas aos países, ao planeta, ao global, na hora do dia a dia, o que acontece nas cidades é que realmente importa para a maioria da população. E nós vivemos um período da nossa história com a maior concentração humana em cidades por todo o planeta. E no Brasil isso não é diferente. A população brasileira também está muito concentrada nas cidades
e nós temos um número muito importante de metrópoles, não é? Eu quero começar a conversar com você sobre o ODS número 11 e as suas metas com o ODS número 1. Até 2030, ano em que se encerra o período desses ODS, devemos garantir acesso a todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, além dos serviços básicos necessários para essa habitação. O Brasil, principalmente nas grandes cidades e nas capitais, tem um problema sério de subhabitação e de periferias não urbanizadas. Como é que você vê a possibilidade de nós chegarmos a atingir essa meta? Ela é possível? Tudo bem. Primeiro, uma satisfação imensa estar aqui com você, Dal, estar aqui com a audiência tão qualificada do Envolverde, nesse projeto tão importante de diálogos Maratona ODS, e falando desse que você mesmo qualifica, talvez como o mais importante deles, que é o ODS focado em cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 11. A questão da habitação, especialmente para os países do sul global, é talvez a questão central. Se nós olharmos, no caso brasileiro, das grandes cidades brasileiras, nós vamos encontrar um volume significativo da população vivendo em assentamentos informais, cerca de 17% a 25% das pessoas, dependendo da cidade, mas essa é a faixa média das cidades, das grandes cidades brasileiras, vive em assentamentos informais, em favelas, em habitações inadequadas. E por isso, esse não é um problema fácil, né? Não é um problema recente, não é um problema fácil de ser resolvido, como você mesmo qualificou. Essa meta ela vem acompanhada da necessidade da adequação da infraestrutura urbana, então nós estamos falando de saneamento básico, acesso à água potável, energia, nós estamos falando de mobilidade urbana disponível e também os serviços sociais, educação e saúde, que permeiem essa possibilidade da habitação digna e da habitação acessível para todos. Então, o que precisa, na verdade, é uma pactuação federativa, uma pactuação nacional, para que essa questão seja uma questão prioritária. Os programas que foram implementados recentemente, como o Minha Casa Minha Vida, são programas, e o Programa de Aceleração do Crescimento, que era um programa focado em infraestrutura, não só urbana, são programas que foram descontinuados, são programas que, claro, têm os seus problemas, mas que podem ser aperfeiçoados, portanto, nós precisamos de uma agenda de Estado, e essa agenda de Estado precisa vir da União, precisa vir do governo federal, precisa vir com um volume significativo de recursos a serem investidos, precisa vir com uma previsão de contribuição, de participação da iniciativa privada, aonde isso for possível e desejável, e precisa, portanto, encontrar respaldo nessa concertação nacional, também dos governos estaduais e dos governos municipais. Eu não vejo caminho para solucionar esse problema, senão a partir de uma grande pactuação nacional, de um programa de Estado que transcenda governos e que possa ser, de fato, um programa transformador e que traga para um nível de dignidade aceitável essa parcela importante da população brasileira que continua negligenciada e que continua não sendo atendida nessa ótica da habitação digna. Certo, Rodrigo. 100 anos atrás, as cidades do mundo inteiro, e as brasileiras não foram diferentes, começaram a ser adaptadas para o uso do transporte individual, do automóvel. E durante todo o século XX, elas passaram por essa transformação de grandes avenidas, de facilidades para o uso do automóvel, que acabou ocupando um espaço urbano enorme em termos de infraestrutura e território, né? Território dedicado ao uso do automóvel hoje ocupa, em alguns lugares, até 30%, 35% das áreas urbanas, do território urbano. O século XXI chega com uma nova mentalidade de transporte, onde o transporte individual passa a não ser prioritário. A gente olha mais para o transporte coletivo e para a mobilidade não motorizada. Você acredita que essa transição
ela se dará de uma forma tranquila e ela pode chegar a estar pronta até o 2030? De novo, nós estamos falando aqui de uma necessidade de adequação de infraestrutura, né? A mobilidade, a chamada mobilidade não motorizada ou a mobilidade ativa, ela requer a adequação das cidades para que o caminhar seja seguro, para que, em muitos casos, o caminhar seja possível e para que o uso da bicicleta e de outros instrumentos de transporte não motorizados esteja integrado ao sistema de transporte público. Então, o que a gente vê hoje nas grandes cidades ainda é uma infraestrutura insuficiente, às vezes não segura, e também que não está integrada aos outros modais de transporte, especialmente transporte público. Então, aliado a isso, nós temos que trabalhar na diversificação dos modais de transporte público, a qualificação desses modais, a ampliação da possibilidade de acesso. Tem uma questão do preço do transporte público, essa discussão agora com a pandemia é uma discussão importante, porque a pandemia reduz a demanda por transporte público, reduz os deslocamentos dentro das cidades, dentro e entre os centros urbanos, e coloca de novo uma pressão sobre o poder público para que o poder público seja um facilitador, conduza uma mesa de diálogo, uma mesa de trabalho e consenso para que essa equação feche. Esse problema não é um problema que será resolvido no horizonte de curto prazo, portanto, de novo, a possibilidade da participação do governo federal é, na verdade, uma necessidade que se impõe, mas com a autonomia das cidades. Outra questão muito importante no âmbito das cidades é a resiliência às mudanças climáticas, aos eventos climáticos, tanto de excesso de chuvas quanto de escassez de água, né? Nós vamos ficar oscilando aí, muito provavelmente, entre o excesso e a escassez durante algum tempo, o que já está acontecendo. No caso do excesso, nós temos diversos acidentes e tragédias com a perda de vidas e de infraestrutura. E no caso da escassez, nós temos aí colocar para a população um sofrimento. Existe um sofrimento das pessoas pela falta da água, pela falta desse insumo que é fundamental para a vida cotidiana. Você acredita que as cidades, de alguma maneira, tanto as grandes metrópoles quanto as cidades de médio e pequeno porte, estão se preparando para as transformações que deverão vir nos próximos anos e décadas em relação, principalmente, a mudanças climáticas? Eu acho que existe um movimento de preparação, de conscientização, de compromisso. Ele está acontecendo. Cidades como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Posso citar também cidades como Sorocaba, Contagem, Betim, em Minas Gerais. São cidades que já têm, por exemplo, um inventário de gases, de emissão de gases do efeito estufa, uma análise de riscos e vulnerabilidades climáticas, um plano de ação climática. Mas é preciso dar escala e qualidade a esse movimento. Escala no sentido de que toda cidade, e cada vez mais vezes, vai sofrer os impactos da crise climática. E isso vem a partir, você menciona bem, da escassez de chuvas e da concentração dessas chuvas em chuvas muito fortes. Então, ao pensar a estrutura, a infraestrutura dessas cidades, nós temos que pensar em formas para que esses territórios estejam adaptados a essas circunstâncias. E isso significa priorizar políticas de gestão de áreas verdes urbanas, significa conciliar infraestrutura de contenção dessa água que vem muito abundante com a acupuntura, por exemplo, de jardins de chuva e de áreas de absorção aonde isso seja possível. Isso significa trabalhar a partir da perspectiva de edificar cidades
que tenham soluções baseadas na natureza e que não concorram ou suprimam a natureza que permeia o seu próprio território. E, por outro lado, nós temos também um trabalho de conscientização do cidadão, de corresponsabilização do cidadão, para que ele também comece a eleger itens de consumo que estejam lastreados em termos da sua cadeia produtiva, da sua origem, que tenham critérios de sustentabilidade bem claros. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, o abastecimento de água nos grandes centros urbanos está relacionado a fontes que muitas vezes não estão nesses territórios. E aí, conservar essas áreas de mananciais, ter conectividade entre as áreas verdes urbanas e periurbanas, e zelar para que essa vegetação seja ao máximo possível a vegetação original desse território, é uma tarefa que começa a permear também as autoridades locais. Perfeito, Rodrigo. Outro tema que é fundamental para as cidades é a gestão de resíduos. A gestão de resíduos sólidos, assim como a gestão do tratamento de esgotos, uma vez que o poder concedente nessa área de água e saneamento é a prefeitura. Mas eu queria concentrar primeiro na gestão de resíduos sólidos. Esse é um item de alto desembolso para as prefeituras. É talvez um dos itens de maior desembolso para as prefeituras de qualquer porte de cidade. E nós temos aí uma política nacional de resíduos sólidos que já tem 10 anos e está sempre sendo postergado, suas metas estão sendo postergadas, mas como você vê o avanço da gestão de resíduos sólidos nas cidades e quais são as nossas perspectivas? Aqui eu acho que a gente tem, de fato, um atraso muito grande no contexto brasileiro. Eu acho que nós precisávamos aqui também de uma postura um pouco mais assertiva do próprio governo federal, mas não no sentido apenas de coagir, né, de impor o processo de implementação da legislação nacional, mas também oferecer para o prefeito, para os municípios, uma condição melhor de implementar essa legislação, uma condição técnica e uma condição também financeira. Essa questão dos resíduos, especialmente nos grandes centros urbanos, passa pela concertação de vários municípios, né? Muitas vezes os aterros sanitários estão localizados fora daquele local que é o local onde a geração é majoritária e, portanto, essa tarefa colaborativa precisa ser também posta em prática, consórcios ou pactuações que sejam feitas entre esses municípios, muitas vezes até com a necessidade de interveniência e participação do governo estadual. A questão dos resíduos passa também por uma aceleração das políticas de reciclagem. Os resíduos também podem ser encarados como uma fonte de renda importante, como uma oportunidade de negócio. Você tem uma parcela de responsabilidade do setor privado, toda a legislação de logística reversa aqui no Brasil não está implementada também, essa culpa não pode recair sobre o prefeito e sobre as estruturas das prefeituras. O setor privado precisa sentar à mesa e assumir a sua parcela de responsabilidade nesse movimento. E, é claro, isso passa pela redução também da geração de resíduos. É claro que o Brasil é um país em desenvolvimento. Se a gente quer ampliar a nossa classe média, nós estamos falando necessariamente em ampliação das carteiras de consumo das famílias brasileiras, e isso, é claro, tem implicações ainda no aumento da geração de resíduos sólidos nos grandes centros urbanos. Mas isso precisa vir acompanhado também de uma campanha e de uma criação de uma corresponsabilidade do cidadão em relação ao seu comportamento, né? O lixo se jogando no lixo, a geração de resíduo diminuindo e as cadeias produtivas que alimentam esse consumo também pautando as suas embalagens a partir de material que possa ser reciclado. Portanto, de novo, é um problema complexo, é um problema que tem repercussões para além das prefeituras, mas que precisa de liderança. E acho que os prefeitos podem aqui assumir um papel de liderança e de concertação que pode levar a um lugar melhor, mas muito melhor do que nós temos hoje
em relação à questão da gestão e da disposição dos resíduos sólidos nos grandes centros urbanos brasileiros. Ok. Outro tema fundamental nos espaços urbanos é a poluição atmosférica e a poluição de recursos hídricos, de rios, córregos. Durante muito tempo, a poluição do ar foi negligenciada e ainda é negligenciada em muitos lugares no Brasil e no mundo, uma vez que acredita-se que a poluição do ar é uma consequência do desenvolvimento econômico, do transporte, dos automóveis, da necessidade de mobilidade. E a poluição dos recursos hídricos, das águas e rios, a solução mais adotada tem sido canalizar esses mananciais, esses rios, de forma que eles não prejudiquem o espaço urbano. Como é que você vê a necessidade das cidades terem uma preocupação muito mais assertiva em relação à poluição do ar e da água? Eu acho, Dal, que, na verdade, as gestões dos municípios precisam abandonar os conceitos do século passado, né? Não é possível tratar bem o ar da cidade, o ar que o cidadão vai respirar e as águas que permeiam as cidades e que muitas vezes permeiam várias cidades, né? O rio vai no seu curso passando por várias cidades, se nós adotarmos as premissas do século de desenvolvimento do século passado, especialmente de 50, 60 anos atrás, onde a conservação e a preservação do meio ambiente eram inimigas da prosperidade. Essa é uma falácia com a qual as cidades não podem conviver, não devem conviver. E, portanto, medidas estão muito ao alcance das prefeituras e devem ser cobradas pela sociedade civil. Vamos lá. A questão da mobilidade urbana e a emissão de poluentes, de gases e material particulado. Essa é uma regulação nacional. A Associação Nacional dos Produtores de Veículos pediu uma extensão do prazo para que ela possa se adequar aos padrões mínimos de emissão de poluentes por parte de veículos particulares, ônibus e também caminhões, e a sociedade brasileira não poderia aceitar nem essa conversa, né? As indústrias de veículos deveriam se adequar imediatamente ao padrão mínimo de emissão de particulados, até porque, no médio prazo, isso mata muita gente, isso sobrecarrega o sistema de saúde pública e gera um prejuízo, especialmente para os cofres municipais, em relação a vidas irreparáveis, mas em relação ao investimento de saúde. Então, ao regular o transporte público, a autoridade pública municipal, as prefeituras, deveriam colocar metas nas suas concessões, nos seus contratos junto aos concessionários, para que as emissões de gás do efeito estufa, por um lado, e de material particulado, por outro, estejam aí em conformidade com os principais requisitos pregados pela Organização Mundial da Saúde. Em relação à água, na verdade, nós teríamos que aplicar, de fato, critérios de licenciamento para a produção econômica muito mais rigorosos. As prefeituras deveriam fazer uma força-tarefa para verificar as ligações clandestinas aonde a infraestrutura de saneamento básico já está funcionando, aonde as moradias estão conectadas ao sistema, mas muitas vezes com desvios que acabam sobrecarregando as águas e dos rios, córregos que permeiam a região urbana, e deveriam, a partir dessa força-tarefa, também, que eu acho que é o principal problema das cidades brasileiras, especialmente do norte do país, trabalhar com o governo federal para ampliar a cobertura dessa infraestrutura de saneamento básico. Então, ampliação e acesso universal ao saneamento básico, essa é a prioridade número 1. E a segunda, uma força-tarefa para acabar com as ligações clandestinas. E a terceira diz respeito à questão econômica, critérios de produção e licenciamento muito rígidos para aqueles que lidam diretamente com a disposição de resíduos em águas e com o uso da água como insumo produtivo também. O Brasil vive um processo de metropolização, ou seja, nós estamos assistindo diversos movimentos de conurbação de cidades.
né? O estado de São Paulo tem várias metrópoles, região metropolitana, Baixada Santista, capital, Vale do Paraíba, ali em São José dos Campos, Campinas, temos outras surgindo ali na região de Rio Preto, Ribeirão Preto, e em quase todos os estados você tem regiões de conurbação. No entanto, nós não temos uma legislação específica de gestão metropolitana. E o Ministério das Cidades, que existiu durante um período, não existe mais. Como é que você vê a possibilidade de nós modernizarmos a gestão de áreas metropolitanas? Eu acho que o Brasil é um país pioneiro no que diz respeito à formulação de um estatuto das cidades, né? Isso foi feito no começo dos anos 2000, quando o Ministério das Cidades foi criado. Depois, esse mesmo ministério se encarregou de uma discussão nacional ampla para que fosse formulado o Estatuto das Metrópoles, e ele está aí. O que precisa agora é o Ministério de Desenvolvimento Regional trazer as diretrizes para a implementação do Estatuto das Metrópoles. Esse estatuto prevê que as regiões metropolitanas devam ter mecanismos de governança, algumas já têm, como a região metropolitana de Campinas, que tem a sua agência, como a região metropolitana de Belo Horizonte, que tem a sua agência, mesmo a de São Paulo, e também, junto com a governança, o seu plano de desenvolvimento urbano integrado, que conformaria aqueles 12 eixos de política pública que são comuns a essas cidades conurbadas e que devem ser endereçados, tanto no nível do próprio município, como também no nível da metrópole. Não há outro caminho, esse é um fenômeno mundial. No Brasil já são 81 regiões metropolitanas, nem todas com esses instrumentos de governança, de planejamento e de regulação funcionando, e isso é extremamente importante para que essas políticas públicas possam ganhar a escala necessária no âmbito metropolitano e, portanto, gerar os resultados esperados pelo cidadão que habitam essas regiões. Ok, Rodrigo. O ICLEI tem atuado já há vários anos como uma organização que busca ampliar o conhecimento e a capacitação técnica de gestores públicos para o desenvolvimento, para que as cidades sejam cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Conta para a gente um pouco da história do ICLEI. Ele nasce numa Assembleia de Prefeitos, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, com a vocação de representar esses prefeitos nas grandes discussões internacionais relacionadas ao desenvolvimento local sustentável. E, com o tempo, o ICLEI também se especializa em buscar recursos da cooperação internacional para justamente apoiar tecnicamente essas autoridades locais que se comprometem com essa agenda, a implementar essa agenda em sintonia, em harmonia com essas diretrizes internacionais. O que o ICLEI tem feito nos últimos anos é exatamente isso. Tem tentado dar, primeiro, nos países onde atua, mais concretude a essa linha de advocacy, portanto, analisando com mais detalhe o repertório das legislações nacionais que interferem na vida das cidades e fazendo recomendações para o aperfeiçoamento normativo nesses países. Essa é uma linha que a gente vai intensificar nos próximos anos. E tem também conseguido alavancar mais recursos e envolver mais cidades nesse trabalho de cooperação técnica. Portanto, o que a gente espera também para os próximos anos é que o ICLEI consiga ajudar a dar escala no processo de implementação de soluções que sejam, de fato, soluções inovadoras, sustentáveis e que, no seu conjunto, possam fazer a diferença para a sustentabilidade global. Rodrigo, cada prefeitura precisa inventar a própria roda ou políticas públicas podem migrar de uma cidade para outra? Experiências podem ser replicadas em outras cidades? Eu acho que ninguém deveria buscar inventar a roda. A criatividade deve permear todo tipo de atividade humana, mas especialmente no campo da gestão pública, existem experiências positivas, muito consolidadas, e experiências que deram errado e que também estão registradas. Uma rede, uma associação como o ICLEI tem essa atribuição também de fazer essas conexões para que os gestores públicos encurtem o seu caminho
para encontrar soluções. É claro que replicar soluções de um contexto nacional, regional, muito diferente para outro, é complexo e muitas vezes nem é desejável, portanto, algum tipo de adaptação, algum tipo de particularidade deve ser colocada na hora dessa troca de experiências. O que o ICLEI tem feito? Tem apostado no desenvolvimento de uma metodologia de cooperação que favoreça esse aprendizado e também criado plataformas de troca num nível um pouco mais informal para que essa troca também inspire gestores e que eles possam, em diversos níveis, aprender uns com os outros e encontrar caminhos mais curtos e melhores para implementar as suas políticas públicas. Rodrigo Perpétuo, foi um prazer recebê-lo aqui na nossa maratona ODS para conversar sobre o ODS número 11, que fala de cidades mais resilientes e sustentáveis. Satisfação toda minha, Dal, todos aqueles que estão prestigiando os diálogos em Envolver na maratona ODS. Esse é um tema complexo, o ICLEI não caminha sozinho, tem andado com muitas outras organizações e a gente acredita que a cooperação é o melhor caminho para fazer a transformação necessária.